Oi, pessoal! Esse é o nosso curso de Geometria Analítica e nesse vídeo nós vamos falar da posição relativa de retas e planos. Vamos começar vendo as possibilidades para a posição relativa de duas retas. Bem, duas retas elas podem ser coplanares, se elas estiverem no mesmo plano, ou reversas, caso elas não estejam no mesmo plano. Se as retas forem coplanares, elas podem ser paralelas, coincidentes ou concorrentes, conforme nós podemos ver aí nas figuras. Nós podemos fazer a análise da posição relativa de duas retas a partir das equações das duas retas. Vejam que se nós tivermos as retas R1 e R2, nós vamos ter uma equação para a reta R1. Então, nós podemos saber um ponto P1 da reta R1 e o vetor diretor V1 da reta R1. E tendo a equação da reta R2, nós podemos, a partir da equação, conhecer um ponto P2 da reta R2 e um vetor V2 diretor da reta R2. Vejam que, se os vetores diretores das duas retas, o vetor V1 e o vetor V2 forem paralelos, então as retas são paralelas ou são coincidentes. Se nós tomarmos um ponto de uma reta e ele também pertencer a outra reta, elas vão ser coincidentes. Caso contrário, se um ponto de uma reta não pertence a outra reta, elas são paralelas. Agora, se os vetores diretores das duas retas não forem paralelos, então as retas são concorrentes ou elas são reversas. Para nós sabermos em qual desses dois casos nós estamos, vejam aqui que, no caso de termos retas concorrentes, quando nós tomamos aqui um vetor P1, P2, que tem origem num ponto P1 da reta R1 e extremidade num ponto P2 da reta R2, os vetores V1, diretor da reta R1, V2, diretor da reta R2, e o vetor P1, P2, eles são paralelos a um mesmo plano. E o produto misto entre eles, portanto, vai ser igual a zero. Então, nesse caso, as retas seriam concorrentes. Caso o vetor V1, diretor da reta R1, V2, diretor da reta R2, e o vetor P1, P2 não sejam paralelos ao mesmo plano, isto é, o produto misto entre eles seja diferente de zero, então as retas vão ser reversas. A análise da posição relativa de duas retas, ela também pode ser feita a partir da interseção entre as duas retas que nós vimos no vídeo anterior. Se a interseção entre as duas retas for um único ponto, as retas são concorrentes. Se a interseção entre as duas retas contiver infinitos pontos, as retas são coincidentes. E se a interseção entre as duas retas for vazia, as retas são paralelas ou reversas. Aí nós precisamos analisar se os vetores diretores das duas retas vão ser paralelos, e nesse caso as retas vão ser paralelas, ou se os vetores diretores das duas retas não vão ser paralelos, e nesse caso as retas vão ser reversas. Vamos considerar aqui um exemplo onde nós temos duas retas, a reta R1 com equações paramétricas x igual a t, y igual a menos 3 mais 2t, z igual a menos t, e a reta R2 com equações paramétricas x igual a 1 menos 3t, y igual a 4 menos 6t e z igual a 3t. A partir das equações dessas duas retas, nós podemos obter aqui um ponto e um vetor diretor de cada reta. Então, a reta R1, nós podemos perceber na equação que ela passa pelo ponto 0, menos 3 e 0, e que ela tem um vetor diretor com coordenadas 1, 2 e menos 1. A reta R2, nós podemos ver pela equação dela que ela passa pelo ponto P2, com coordenadas 1, 4, 0, e tem vetor diretor V2 com coordenadas menos 3, menos 6 e 3. Uma das possibilidades para nós analisarmos aqui a posição relativa entre essas duas retas é, primeiro, ver se elas são paralelas. Então, para isso, nós vamos ver se os vetores diretores dessas retas são paralelos. No caso, os vetores diretores V1 e V2, eles são paralelos, um é múltiplo escalar do outro. O V2 é igual a menos 3 vezes o V1. Então, as retas vão ser paralelas ou coincidentes. Para saber se elas são paralelas ou coincidentes, nós vamos pegar um ponto de uma reta e testar para ver se ele pertence a outra reta também. Então, vamos tomar aqui o ponto P1 com coordenadas 0, menos 3 e 0 da reta R1 e testar se ele pertence à reta R2. Para testar se ele pertence à reta R2, nós vamos substituir as coordenadas desse ponto, 0, menos 3 e 0, na equação da reta R2.
E então, nós teremos ali na primeira equação paramétrica 0 igual a 1 menos 3t, que nos dá t igual a 1/3. Na segunda equação, temos menos 3 igual a 4 menos 6t, que nos dá t igual a 7/6. E na terceira equação, temos 0 igual a 3t, que nos dá t igual a 0. Então, nós podemos perceber que não existe um parâmetro t correspondente ao ponto 0 menos 3, 0 na equação da reta R2. Então, esse ponto não pertence à reta R2. Logo, as nossas retas vão ser paralelas, mas não vão ser coincidentes. Elas vão ser paralelas distintas. Vejam ali a representação geométrica das duas retas R1 e R2 paralelas. No exemplo 2, nós temos uma reta R1 de equações paramétricas x igual a 1, y igual a 2 mais t, z igual a 3 mais 3t, e a reta R2 de equações paramétricas x igual a 1, y igual a 3 mais 2t, z igual a 6 mais 6t. Olhando as equações da reta R1, nós podemos ver que ela passa no ponto P1, 1, 2, 3, e tem vetor diretor V1 com coordenadas 0, 1, 3. Olhando para as equações da reta R2, nós podemos ver que ela passa no ponto P2, 1, 3, 6, e tem vetor diretor V2 com coordenadas 0, 2 e 6. Podemos perceber que os vetores diretores V1 e V2 eles são paralelos. O V2 é igual a 2 vezes o V1. Então, as retas são paralelas ou coincidentes. Se nós testarmos o ponto P1 da reta R1 para ver se ele pertence à reta R2, vamos substituir as coordenadas de P1 nas equações da reta R2. A primeira equação vai ser satisfeita. A segunda equação é satisfeita para t igual a menos meio. E a terceira equação também é satisfeita para t igual a menos meio. Lembrem que aqui essa primeira equação é satisfeita para qualquer valor de t. Então, o valor de t igual a menos meio corresponde ao ponto 1, 2, 3 na equação da reta R2. Logo, esse ponto pertence à reta R2. Então, as retas são paralelas e são coincidentes, né? Ou podemos dizer simplesmente que as retas são coincidentes. Vejam ali a representação geométrica dessas retas, que na verdade são a mesma reta. No terceiro exemplo, nós temos uma reta R1 com equações paramétricas x igual a 1, y igual a 2 mais t, z igual a 3 mais 3t. E uma reta R2 com equações paramétricas x igual a 1, y igual a 5 menos t, z igual a t. Nós vemos na equação da reta R1 que ela passa pelo ponto P1, 1, 2, 3, e tem vetor diretor V1 com coordenadas 0, 1, 3. E nós vemos na equação da reta R2 que ela passa pelo ponto P2, 1, 5, 0, e tem vetor diretor V2 com coordenadas 0, menos 1 e 1. Nós percebemos aqui que os vetores V1 e V2, diretores dessas duas retas, não são paralelos. Um não é múltiplo escalar do outro. Então, essas retas não vão ser paralelas. Elas vão ser concorrentes ou reversas. Para saber se essas retas são concorrentes ou reversas, nós temos que verificar se os vetores V1, diretor da reta R1, V2, diretor da reta R2, e P1, P2, que tem origem no ponto P1 da reta R1 e extremidade no ponto P2 da reta R2, se eles são paralelos a um mesmo plano. Então, vamos determinar aqui o vetor P1, P2, fazendo P2 menos P1, que resulta num vetor com coordenadas 0, 3 e menos 3. E agora vamos ver se os vetores V1, V2, P1, P2 são paralelos ao mesmo plano ou não, fazendo o produto misto entre eles. Como o produto misto entre eles resultou em 0, então esses vetores são sim paralelos ao mesmo plano e, portanto, as nossas retas vão ser concorrentes. Vejam ali a representação geométrica das duas retas concorrentes. Essas retas, por serem concorrentes, elas se interceptam em um único ponto, que seria esse ponto aqui da figura. No exemplo 4, nós temos a reta R1 com equações paramétricas x igual a 1, y igual a 2 mais t, z igual a 3 mais 3t, e a reta R2 com equações paramétricas x igual a t, y igual a 1 mais t e z igual a t. Da equação da reta R1, nós podemos afirmar que ela passa pelo ponto P1, 1, 2, 3, e tem vetor diretor V1 com coordenadas 0, 1, 3. E da equação da reta R2, nós podemos ver que ela passa no ponto P2, 0, 1, 0, e tem vetor diretor V2 com coordenadas 1, 1, 1. Os vetores V1 e V2 não são paralelos. Um não é múltiplo escalar do outro. Então, essas retas não são paralelas. Elas são concorrentes ou reversas. Para nós analisarmos se essas retas são concorrentes ou reversas, nós temos que ver se os vetores V1, diretor da reta R1, V2, diretor da reta R2, e o vetor P1, P2,
com origem num ponto P1 da reta R1 e extremidade num ponto P2 da reta R2, são paralelos a um mesmo plano. Então, vamos determinar aqui o vetor P1, P2, fazendo P2 menos P1, que vai resultar no vetor com coordenadas menos 1 e menos 3. E agora nós vamos analisar se esses três vetores, né, o V1, o V2 e o P1, P2, são paralelos ao mesmo plano. Para isso, nós vamos calcular o produto misto entre eles, e como esse produto misto resultou em 2, então esses vetores não são paralelos ao mesmo plano. Portanto, as nossas retas são reversas. Vejam ali a representação geométrica das duas retas reversas. As retas reversas, elas não são nem paralelas e nem concorrentes, elas são reversas. Vejam que elas não são paralelas, mas cada uma delas está num plano distinto da outra, tá? Vamos falar agora da posição relativa de uma reta e um plano. Nós podemos ter as seguintes possibilidades. A reta pode estar contida no plano, a reta pode ser paralela ao plano, ou a reta pode ser transversal ao plano. Dada a reta R e a sua equação, nós podemos conhecer um ponto da reta R e o seu vetor diretor V. Dada a equação geral do plano, nós podemos conhecer o seu vetor normal N. Observem que quando a reta está contida no plano ou quando a reta é paralela ao plano, o vetor diretor da reta, que é o vetor V, e o vetor normal ao plano, que é o vetor N, são ortogonais. No caso da reta estar contida no plano, se nós tomarmos um ponto da reta, esse ponto também vai pertencer ao plano. No caso da reta paralela ao plano, se nós tomarmos um ponto da reta, esse ponto não vai pertencer ao plano. E aqui, no caso da reta transversal ao plano, o vetor diretor da reta, que é o V, e o vetor normal ao plano, que é o N, não são ortogonais. Essa análise da posição relativa entre reta e plano também pode ser feita a partir da interseção da reta com o plano. Se a interseção da reta com o plano for um único ponto, a reta é transversal ao plano. Se a interseção da reta com o plano for vazia, a reta é paralela ao plano. Se a interseção da reta com o plano for a própria reta, a reta está contida no plano. No exemplo 1, nós temos uma reta R com equações paramétricas x igual a 1 mais t, y igual a 1 menos t, z igual a t, e um plano π com uma equação geral x mais y menos 2 igual a 0. Olhando para a equação da reta R, nós podemos dizer que ela passa pelo ponto P, 1, 1, 0, e tem vetor diretor V com coordenadas 1, menos 1 e 1. E olhando para a equação do plano π, nós podemos dizer que esse plano tem vetor normal N com coordenadas 1, 1, 0. Vejam que o vetor diretor da reta, que é o V, e o vetor normal ao plano, que é o N, eles são ortogonais, porque o produto escalar entre eles resulta em 0. Então, a reta R, ela é paralela ao plano π ou ela está contida no plano π. Para nós sabermos se essa reta é paralela ao plano ou está contida no plano, nós vamos tomar um ponto da reta, pode ser aqui o ponto P, 1, 1, 0, e verificar se ele pertence ao plano, se ele satisfaz a equação do plano. Então, vamos tomar aqui a equação do plano, xy menos 2 igual a 0, e vamos substituir x e y pelas coordenadas do ponto. Vemos, então, que a equação foi satisfeita. Portanto, o ponto P pertence ao plano. Logo, a reta R está contida no plano π. Vejam ali a representação geométrica da reta R e do plano π, e podemos observar que a reta R está contida no plano π. No exemplo 2, nós temos a reta R de equações paramétricas x igual a 2 mais 3t, y igual a 2 mais 3t, z igual a 1, e o plano π com a equação geral x menos y menos 1 igual a 0. A partir da equação da reta R, nós podemos dizer que ela passa no ponto P, 2, 2, 1, e que ela tem vetor diretor V com coordenadas 3, 3 e 0. E, olhando para a equação do plano π, nós podemos dizer que esse plano tem vetor normal N com coordenadas 1, menos 1, 0. O vetor diretor da reta, que é o V, e o vetor normal ao plano, que é o N, eles são ortogonais, porque o produto escalar entre eles resulta em 0. Então, a reta vai ser paralela ao plano ou ela estará contida no plano. Para saber qual desses dois casos nós temos aqui, temos que pegar o ponto da reta e testar se ele pertence ao plano. Substituindo as coordenadas do ponto P, 2, 2, 1, né, para x, y, z, na equação do plano, x menos y menos 1 igual a 0,
vemos que a equação não é satisfeita, porque obtemos aqui menos 1 igual a zero, que é uma sentença falsa. Portanto, o ponto da reta não pertence ao plano, e então a reta é paralela ao plano. Vejam ali a representação geométrica da reta R e do plano π, e vejam que a reta R é paralela ao plano π. No exemplo 3, nós temos a reta R de equações paramétricas x igual a 1 mais t, y igual a 1 menos t e z igual a t, e o plano π de equação geral x mais y menos z mais 2 igual a zero. Nós podemos ver na equação da reta R que ela passa no ponto P 1, 1, 0, e tem vetor diretor V com coordenadas 1, menos 1 e 1. E podemos ver na equação do plano π que ele tem vetor normal com coordenadas 1, 1 e menos 1. O vetor diretor da reta, que é o V, e o vetor normal plano N, eles não são ortogonais, porque o produto escalar entre eles é diferente de zero. Então, a reta aqui não será paralela ao plano. A reta R será transversal ao plano π. Vejam aqui a representação geométrica da reta R e do plano π. Observem a reta R transversal ao plano π. Inclusive, vejam que eles se interceptam aqui em um ponto. Por fim, vamos falar da posição relativa de dois planos. Dois planos podem ser coincidentes, paralelos ou transversais. Se nós tivermos dois planos π1 e π2 e soubermos as equações dos planos π1 e π2, a partir das equações nós podemos ter os vetores normais desses planos. O vetor n1 normal ao plano π1 e o vetor n2 normal ao plano π2. Quando os planos são coincidentes ou paralelos, os vetores normais desses planos são paralelos. n1 e n2 são paralelos. Se os planos forem transversais, aí os vetores normais não são paralelos. A análise da posição relativa de dois planos também pode ser feita a partir da interseção dos dois planos. Se a interseção entre os dois planos for uma reta, os planos são transversais. Se a interseção entre os dois planos for vazia, os planos são paralelos. E se a interseção entre os dois planos for um plano, então os planos são coincidentes. Vocês se lembram do vídeo passado, de quando nós falamos sobre interseção entre dois planos, que quando os planos são coincidentes, é porque, na verdade, a equação de um deles é um múltiplo escalar da equação do outro. Então, quando as equações dos dois planos são equivalentes, os planos são coincidentes. Aqui no exemplo 1, nós temos um plano π1 com equação geral x mais 10y menos z menos 4 igual a zero, e um plano π2 com equação geral 4x mais 40y menos 4z menos 16 igual a zero. Nós podemos ver que o plano π1 tem vetor normal n1 com coordenadas 1, 10 e menos 1, que são aqui os coeficientes de x, y e z na equação geral desse plano. E o termo independente aqui na equação geral desse plano é menos 4. Então, nós temos aqui d1 igual a menos 4 para o plano π1. O plano π2 tem vetor normal n2 com coordenadas 4, 40 e menos 4. E o termo independente da equação aqui do plano π2 é d2 igual a menos 16. Vejam que os vetores n1 e n2 dos planos π1 e π2, eles são paralelos. O n2 é 4 vezes n1. Então, esses planos, eles são paralelos ou coincidentes. Os termos independentes das equações dos dois planos, eles seguem a mesma proporcionalidade que os vetores normais seguiram. d2 é igual a 4 vezes d1. Isso significa que a equação do plano π2 e a equação do plano π1 são proporcionais. Vejam que a equação do plano π2 é obtida multiplicando a equação do plano π1 por 4. Então, aqui, na verdade, essas duas equações correspondem ao mesmo plano e os planos são coincidentes. Vejam ali a representação geométrica dos dois planos, que na verdade trata-se do mesmo plano. No exemplo 2, nós temos o plano π1 com equação geral 2x menos y mais z menos 1 igual a zero, e o plano π2 com equação geral 4x menos 2y mais 2z menos 9 igual a zero. Então, vemos que o plano π1 tem vetor normal n1 com coordenadas 2, menos 1 e 1, e o termo independente na equação do plano π1 é d1 igual a menos 1. E o plano π2 tem vetor normal n2 com coordenadas 4, menos 2 e 2. E o termo independente aqui da equação do plano π2 é d2 igual a menos 9. Nós vemos que os vetores normais n1 e n2 são paralelos. n2 é igual a 2 vezes n1. Então, esses planos vão ser paralelos ou coincidentes.
Mas nós vemos aqui que os termos independentes D1 e D2 não seguem a mesma proporcionalidade. Então, nós concluímos que esses planos são paralelos. Vejam ali a representação geométrica dos dois planos paralelos. No exemplo 3, nós temos o plano π1 com a equação geral x menos 2y menos 5z mais 7 igual a 0, e o plano π2 com a equação geral 3x menos y menos z menos 1 igual a 0. O plano π1 tem vetor normal n1, com coordenadas 1, menos 2 e menos 5, e o termo independente dessa equação é d1 igual a 7. O plano π2 tem vetor normal n2, com coordenadas 3, menos 1 e menos 1, e o termo independente aqui é d2 igual a menos 1. Nós observamos aqui que os vetores normais não são paralelos. Então, podemos já concluir que os planos são transversais. Vejam ali a representação geométrica dos dois planos transversais. Encerramos esse vídeo por aqui e eu aguardo vocês no próximo vídeo, no qual nós vamos falar sobre perpendicularidade e ortogonalidade entre reta e plano.